Quantos estão felizes na presença do Senhor? Essa é uma pergunta para todo mundo falar amém. E quantos estão de fato na presença do Senhor? Glória a Deus. Espero que você não esteja mentindo, irmão. Para mim não precisa. Para ele você não dá conta. O pastor começou falando aqui da terça-feira, pastor. Estava na terça, bastante atento. Minha Bíblia já está toda rabiscada, não tem mais onde rabiscar aqui. E o pastor Fábio encerrou o culto com um versículo, só para complementar o que ele estava falando, nem era o tema. E aquele versículo mexeu comigo. Pastor, está aí o tema da pregação. Quero falar sobre isso. E o versículo era, Mateus, Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas, capítulo 1, versículo 14. Não é de hoje que a gente tem falado, Deus, Ele tem incomodado os ministros a falar dos últimos dias, a falar de conversão, de arrependimento. E se você prestar bastante atenção, esse movimento ele é internacional. O que nos deixa bem claro que é o Espírito Santo quem está pregando às nações. Arrependimento, conversão. E o pastor Fábio leu esse versículo quando ele estava explicando que de Adão até Noé aconteceu tudo de ruim, exatamente conforme acontece nos dias de hoje. Tudo de ruim, até que a arca se fechou. E não deu mais tempo de acontecer nada, nem de ruim nem de bom. Apenas uma família protegida em uma arca, enquanto lá fora as pessoas padeciam até a morte. E um homem, o sétimo depois de Adão, só para não confundir com o filho de Caim, né? Foi o terceiro, Enoque, você sabe bem quem é esse. Ele profetizava dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Veja bem, na era de Noé, já havia um profeta aí, dizendo: ó, eu estou vendo, eis que o Senhor está vindo, e está vindo com milhares dos seus santos, os anjos e os salvos. E aí, o resto da história você já conhece. Mas o povo não deu muito ouvido. E continuou vivendo a sua vida. E a gente tem sido incomodado ao falar sobre isso, ao ponto de ter até um pouco de cautela, de não parecer que a gente é hipócrita, fariseu, que a gente é santarrão, mas com cuidado, sem deixar de anunciar, que assim como Enoque já falava lá, ó, 7 gerações depois de Adão, como ele já falava que via o Senhor descendo com milhares dos seus anjos, não tem como a gente deixar de pregar hoje, irmão, que Jesus deixou bem claro que assim como nos tempos de Noé, aconteceria exatamente igual, a mesma maldade, a mesma apostasia, sabe, quando você finge que crê, mas não crê, quando você abandona a sua fé, o mesmo esfriamento, a mesma falta de amor, a mesma vida mentida, até que a arca se fechou.
E aqui eu faço um paralelo com o arrebatamento. O arrebatamento num abrir e fechar de olhos. Assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele fala, olha, vai ter 2 no campo, um será levado. Vão ter 2 malhando trigo, um será levado, o outro deixado. Vai ser tão rápido, e só caiu a minha ficha na terça. Por que tão rápido? Para não dar tempo de clamar. Nem clamar, aquele que ficou vai ter direito, viu, irmão? Nem clamar, porque tantos anos Deus tem levantado ministros e mais ministros para te falar, e falou hoje, clame a Ele, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis. Clame em secreto, clame em público, mas clame. Use esse tempo que você ainda tem, que você não está num leito de hospital, e adore. Por quê? Assim como no tempo de Noé, a arca se fechou, e todos foram pegos desapercebidos, irmão. Todo mundo achou que era só mais uma loucura do profeta. Todo mundo achou que isso não ia existir nunca, e que o homem era autossuficiente. Enoque já estava anunciando. Passaram-se os anos, você conhece a história. O dilúvio veio, resetou a humanidade, não bem resetou, né? Ainda ficou no DNA da família de Noé. Essa maldade humana, essa prepotência, essa arrogância do ser humano, que se estendeu até os dias de hoje. E quanto mais o homem é dono de si mesmo, quanto mais ele abandona a dependência de Deus, mais esse mal vai aflorando na nossa pele. A carne. E aí, irmão, parece bonito. Eu venho na igreja, eu canto, eu louvo. Se mandar eu sentar, eu sento, levantar, eu levanto. Se me der a oportunidade, eu falo. Só que quando eu cruzo aquela porta, não tem conversão. Tem movimento. Tem um choro levado por uma emoção, quando alguém em algum momento exalta a minha vida. Olha, você vai conseguir, você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo. Mas essa pregação não está falando de Cristo. E eu só choro, eu só me emociono quando está falando de mim. Porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou o preferido do Senhor. Mas, irmão, a Bíblia fala de uma monarquia. E nós somos filhos servos. O filho que se assenta no trono é Jesus. Se alguém está te colocando no trono, está te colocando na posição errada desse evangelho. E é por isso que não tem conversão verdadeira. Porque a gente se coloca no centro da vontade de Deus, como se nós fôssemos o Cristo, o preferido, o que vai sentar à destra do seu trono. Mas a destra do trono já tem um dono, irmão. É Cristo. A Bíblia é cristocêntrica e não egocêntrica. E é por isso que não tem conversão, sabe, irmão? Porque a gente fica tão emocionado quando fala da gente, eu vou conseguir, eu vou prosperar, eu vou vencer, eu vou isso, eu vou aquilo, que eu não esqueço, ou melhor, eu me esqueço do alvo da pregação, que é o arrependimento verdadeiro, que é a conversão. É sobre isso que a Bíblia está dizendo, meu. Você viu as cenas, que cenas duras que passavam enquanto a banda louvava? De uma simulação da crucificação de Cristo. É fácil ignorar tudo isso e falar assim, não, isso aqui é porque você é o top of mind de Cristo. É porque você é o melhor dos melhores, então pode fazer o que você quiser, Cristo já pagou o preço. É assim que funciona, irmão. Liberdade não é libertinagem.
posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E aí, pastor, eu não consegui desenrolar, eu fiquei um dia todo em cima desse versículo, e não consegui desenrolar. Falei para minha esposa, amor, eu não consigo, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, está batendo na igreja. Ela disse, mas é isso, a palavra ela vai bater, e quem tiver sensibilidade para apanhar vai dar glória a Deus. Falei, mas eu morro de medo de bater, porque não é o meu terreno, não posso cavar buraco numa terra que não fui eu que semeei. Então eu entrei em sofrimento, pastor. E agora, Senhor, o que eu falo para a sua igreja? Aí Deus me falou assim, olha, você vai falar o que Jesus falou. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Quando começa de fato Jesus a pregar, e ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, não tem outra pregação. Arrependei-vos. Enoque, 6.000 anos, irmão. Enoque estava pregando, olha, eu estou vendo o Senhor vindo com milhares dos seus anjos. E aí Cristo, lá no Mateus 24, 25, ele começa a falar, e detalhe, eu vou voltar nas nuvens, com os anjos em volta de mim, e os meus santos. 4.000 anos depois que Enoque tinha falado aquilo, Cristo vai lá e confirma, eu vou voltar. E vai ser nessa geração, que geração? A geração que se chama pelo meu nome. Você se chama de cristão, irmão? Então é nessa geração mesmo que ele volta. É só você observar Israel, fazendo acordos de paz, daqui a pouco de guerra. Fique esperto, é assim. Olha para lá. Quando tiver tempos de paz em Israel, uma falsa paz, você pode ter certeza que é nesse momento que Cristo volta. E já vem a tribulação de novo. E já como foi falado aqui nos cultos de ensino, a verdadeira igreja, a igreja que Cristo separou e que zela pelo noivo, ela não vai passar por esse sofrimento. Está aí o teu prêmio e o meu prêmio, desde que sejamos igreja verdadeira, desde que você zele pelo noivo. É as virgens prudentes, são aquelas que carregam óleo, são aquelas que têm azeite de reserva, são aquelas que oram, são aquelas que jejuam, são aquelas que amam a Deus sobre todas as coisas, e não amam um Deus de prateleira, que serve a sua e a minha vontade. É o contrário, irmão. Deus não é Deus de prateleira. E se você serve um Deus que está tudo bem vivendo a libertinagem, você está servindo o Deus errado, eu preciso te alertar. E a palavra fala sobre arrependimento. Esse arrependimento de Jesus, do grego, todo mundo conhece, a famosa palavra metanoia. Metanoia significa conversão da sua mente, mudança da sua mente para um nível superior. Isso é metanoia. Jesus ele vai, olha, metanoia. Para de pensar no pecado como algo comumzinho aí. Para de pensar que o reino é um negócio muito fora da tua realidade. O reino espiritual está totalmente envolvido na tua realidade. É só você ficar sensível ao que acontece com você todos os dias. Já reparou que quando é para você vir para a igreja, te dá um cansaço? Te dá sono? Aparece um negócio super interessante na televisão? Você acha que não é o reino espiritual? As potestades malignas que se movem para te tirar da presença de Deus? Sabe aquela ansiedade que você sente de final de semana, que você não quer ficar em casa? Não, a gente tem que sair para algum lugar. Para onde a gente vai? Acaba indo para qualquer lugar, menos para a igreja. Sabe essa ansiedade, irmão? É o diabo tocando na sua vida. Porque você desacreditou do poder que você tem como igreja. Na verdade, você nem chegou a conhecer o poder que você tem. Porque quando você aceitou a Cristo de uma maneira tão sobrenatural, mas saiu por aquela porta e se deixou esfriar, o diabo logo deu um jeito de te cercar.
Eu não posso te tocar, mas eu posso ficar ao teu derredor. E ele fica bramando, você não consegue, você é ansioso, você é isso, você é aquilo, você não faz nada. A igreja não vira nada não, olha lá, o povo da igreja é tudo pecador, pior do que você. Isso aí é o diabo soprando na tua orelha. E sabe o que acontece? Quando menos percebe, você está cheio de ansiedade na sua vida. E ela é tão destrutiva na nossa vida, que o próprio Jesus tratou de lidar com isso. Não andeis ansiosos. Mas a gente acha que está tudo bem, pega o Deus de prateleira, o Deus de conveniência, o Deus que aceita tudo que eu faço, e é esse Deus que eu creio que vai me levar para o céu. Irmão, imagina, o que o Gesiel pregou ali agora há pouco foi, que Cristo vira no momento de angústia e fala, Senhor, Pai, por que me abandonaste? E Deus fala, eu preciso te abandonar, senão você não morre. A minha presença não vai deixar cumprir o plano que nós traçamos. Se Deus, para cumprir o plano de salvação da humanidade, vira as costas para o seu filho, independente da vontade do seu filho, você acha mesmo que ele vai ficar fazendo as minhas e as suas vontades, irmão? Vê como que é pesado isso? Não tem outro jeito de falar. Deus não é Deus de prateleira, Deus de conveniência. Sabe o que Deus exige da gente? Metanoia. Mudança de pensamento, irmão. Tratar o pecado como lixo, impureza, e pula fora disso aí. Sabe aquele pecadinho que você tem de estimação, que você usa ele no seu trabalho? Ele vai te levar para o inferno. Não, irmão, que isso? Não fala isso não. Irmão, só examina a Bíblia. Eu tenho 10 motivos que eu separei aqui, eu não quero nem entrar neles, porque ficou irrelevante. Mas 10 motivos para te convencer de que Deus não é Deus de conveniência. Não é Deus do que você acha que é bom, é o contrário. Nós devemos nos moldar a Deus. Nós devemos nos moldar ao reino de Deus, que já é vindo. Enoque estava anunciando, que loucura isso. 6.000 anos atrás, irmão. Até que a arca se fechou, ninguém estava acreditando que Deus ia destruir tudo. Estava todo mundo nem aí. Acreditando, Raí, que podia viver a vida conforme você crê, que é certo. Eu tenho a minha fé, eu sei o que é certo para mim. Para de mentir para você, irmão, não é não. Se você sabe o que é certo para você, diz para você, eu estou salvo, vamos ver. Diz aí, eu estou salvo, eu que mando nessa bagaça. Não é assim, irmão. Metanoia é conversão. Não adianta você vir aqui no culto de domingo chorar. Ah, Deus é lindo, aleluia, glória a Deus. Quando você vira suas costas, você volta para o vômito. Volta para as mentiras, volta para as enganações, volta para aquela vida de pecado que você sabe, eu não sei, você sabe. Às vezes tem gente aqui que não está recebendo a palavra, glória a Deus por isso. Mas é para você que está recebendo, Deus te diz, metanoia. Converta seu pensamento, para de achar que tudo lhe é lícito e tudo lhe convém, que não convém não. O que Deus pede da gente é conversão, é se adaptar ao reino. Se para que a gente seja salvo, precisa apenas que a gente confesse a Cristo. Esse confessar a Cristo não é de graça, é pela graça. O confessar a Cristo significa que você precisa viver em espírito e em verdade. Viver em espírito significa que a tua adoração tem que ser constante aqui dentro do seu coração. E em verdade significa que você tem que dar testemunho. É se separar, é ser santo. Eu vou numa festa do mundo. Não vou porque eu sou crente. Ah, mas isso é feio de dizer. Feio para o diabo, irmão. Para quem é cristão não é não. É se separar de vez. Vou mentir ali para ganhar dinheiro nesse negócio. Você vai para o inferno, você está fazendo mal 2 vezes. Misericórdia. Metanoia é mudança de pensamento, irmão. Grava uma coisa na sua mente. Arrependimento sem conversão é remorso. Arrependimento sem conversão é remorso.
Você vem aqui, escuta a palavra, arrepende do seu pecado, amanhã você volta para o pecado. Isso é remorso, irmão. A Bíblia diz que se você se arrepende e deixa, você alcança o perdão. Agora, se você se arrepende e volta, que arrependimento é esse? Arrependimento de prateleira, igual esse Deus de prateleira? Arrependimento sem conversão é remorso. Conversão é metanoia, é mudar o seu pensamento. É o que Paulo deixou em Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovai, transformai a vossa mente. Transformai a vossa mente. É pensar o tempo todo, irmão. O tempo todo. Como é que eu me moldo ao reino? Como é que eu me moldo ao reino? Porque o reino já está vindo. Eu citei Enoque, mas agora eu estou citando o rei que vai vir. Estou citando Jesus. Falou, arrependei-vos. Muda esse jeito de agir, muda esse jeito de pensar, porque o reino dos céus já está chegado. O que te impede de viver o sobrenatural de Deus? Pode ser que tenha um pecadinho amarrado aí na sua perna, ou é um pecadão, e você vem para a igreja acreditando que 1 hora de louvor e adoração vai resolver os problemas da sua vida. Conversão, irmão, é mudança, é deixar, é virar a direção que você está indo. A direção que a gente está indo de um Deus cômodo, de um Deus confortável, de um Deus que não exige nada de mim. Para, não cair nessa ladainha não, irmão. É se adaptar ao reino de Deus. Se Deus não exige nada da gente, irmão, então nós estamos lascados, porque se Deus veio para os judeus, então está tudo certo. Ele separa os dele lá, e a gente, todo mundo vai pagar o preço, o salário do pecado. Está fácil, está resolvida a história. Nem precisaria de Jesus ter vindo, se Deus não exige nada de mim e de ti. Agora imagina que todo esse sofrimento que você viu na tela aqui de Jesus, é de graça? E o que você está fazendo com essa salvação que você recebeu? Está vivendo como nos dias de Noé? Igreja. Porque a palavra dele é para a igreja. A igreja vai ser levada, mas é a igreja prudente, é a igreja que vigia, é a igreja que ora, é a igreja que zela pelo noivo, é uma igreja que tem compromisso com a santidade, que tem compromisso com a salvação. Imagina, irmão, em um abrir e fechar de olhos, pode ser durante um culto, pode ser você dormindo, pode ser você trabalhando. A palavra fala que Jesus vem com alarido, um barulho que não dá para reconhecer. Que barulho é esse? É um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta. Você vai ouvir a trombeta. Eu espero que a gente ouça, amém? E quando a gente ouvir essa trombeta, os nossos corpos serão transformados. E a gente vai se encontrar com Ele nas nuvens, assim como os mortos que morreram em Cristo. Sabe para quê, irmão? Para a gente governar com Ele. A promessa de Deus foi transformar o nosso planeta. Um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não há pranto, não há choro, não há ranger de dentes, não há sofrimento. Um lugar, enfim, de alívio. Mas, irmão, você acha mesmo que é para qualquer um? Sim, é para todos, mas apenas para os convertidos. Entendeu isso, irmão? Exige um sacrifício meu e seu, sim. Esse sacrifício se chama metanoia. Mudança de pensamento, mudança de postura. Sede santo, porque assim importa que aqueles que o adoram sejam santos, que o adorem em espírito e em verdade. Tenha certeza da salvação, irmão.
Às vezes a angústia que você sente é porque você não está certo do que tem aqui dentro de você. Ó. Quando você abre a sua boca e fala: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Quando você diz isso, o Espírito Santo sela você para Ele. E a partir desse momento, em verdade, você pertence ao reino de Deus. Não deixa o diabo bramando, gritando na sua orelha, te confundir e te dizer o contrário, de que você não pertence ao reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus, mas para isso você precisa ter postura de quem pertence a esse reino de Deus. Você precisa converter-se dos teus maus caminhos para pertencer a esse reino de Deus. Humilhar-se perante a potente mão do Senhor. Orar, vigiar, se converter, jejuar, se entregar àquele que te amou primeiro. Mas o diabo vai tentar em todos os momentos desviar a igreja. Quem está lá fora, ele não liga não, irmão. Time que está ganhando, você não mexe, entendeu? Mas é quem está aqui dentro, que tem milhares de demônios lá fora, eles não conseguem chegar até aqui. Mas está tentando ver, o que você está fazendo? Será que você está adorando? Se você não está adorando, ele bate aí um demônio e o outro. Yes, menos um. Esse aí a gente não vai ter trabalho não. Se você não adora, ele nem tem trabalho com você. Já sabe que você está frio, igual um graveto verde. Ai, Jesus, tem misericórdia, Marcelinho. Irmãos, nunca ficou tão forte essas palavras de arrependimento e conversão, pelo menos na minha vida. Que Deus fala comigo tão forte sobre: se arrependa, Alexandre, se converta, Alexandre, se mantenha na linha do ministério, Alexandre, se mantenha debaixo da misericórdia do rei, Alexandre, se mantenha digno dessa morte de Cristo, Alexandre. Não é para justificar a morte de Cristo, é para falar: Senhor, eu sei que tu me amas e eu escolhi negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. O Evangelho é sobre isso, irmão. A metanoia é sobre isso. Nega o teu conforto, nega o que você acha que é certo e passa a partir de agora a prestar mais atenção na voz de Deus. Como assim prestar atenção na voz de Deus, Alexandre? Sabe quando você tem uma escolha? Por mais simples que pareça, elas acontecem na nossa vida todos os dias. Escolhas. E o Espírito Santo fala: olha, escolhe aqui, não escolhe aqui não. E você sente um desconforto entre o que é certo e o que você quer fazer. E acaba escolhendo o que você quer fazer. Irmão, se você tem um desconforto, você já sabe que algo está errado. Que o Espírito Santo está te incomodando. Quando você escolhe o que você quer fazer, não tem acordo, você já escolheu errado. Já escolheu errado, porque negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa não mais o que eu quero, mas o que tu queres por mim. Decida por mim, Senhor. Assim como Moisés falou: não vou arredar o pé daqui, se a tua presença não for com a gente, eu não vou arredar o pé daqui do deserto, vai ficar todo mundo aqui. Moisés estava dizendo: olha, eu não faço nada se não for da vontade de Deus. Aprenda a prestar atenção nessa voz. É a voz que te incomoda quando você tem uma escolha. E quanto mais você escolhe por você mesmo, menos você fica sensível a essa voz. Menos você fica sensível, ao ponto de que as escolhas aparecem na sua vida, você nem se lembra que o Espírito Santo se move em você e te toque para escolher. Você já escolhe. Não, eu sou crente, eu sei o que eu estou fazendo. Aí quebra a cara, aí vem aqui na igreja pedir: pastor,
Estou desesperado. Quando vem na igreja e pede oração para os irmãos e traz os nomes aqui. Aqui fica cheio de nome de gente que quebrou a cara, porque tomou decisões por si só. E aí o ministro tem que falar assim: ô irmãos, vamos orar pelos irmãos valentes que estão passando por um estreito. Quando na verdade eu acredito que o pastor queria dizer assim: ó, esses cabeça dura aqui não perguntaram para Deus, fizeram por si só e quebraram a cara. Agora estão aqui que nem cachorro vira-lata com o rabo entre as pernas, pedindo perdão para o Senhor. É assim que tem que ser. Que peça perdão, mas pare de tomar decisão por si só, e por metanoia, por arrependimento, entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele vai fazer para você. Não tem segredo. Não tem segredo. Mas não é uma palavra assim: você vai vencer, você vai ficar milionário. Não, é arrependa-se, se converta do mau caminho. Ah, mas eu nunca fui mal, Alexander. Então para de escolher por você mesmo e deixa Cristo escolher no teu lugar. Entrega o controle da sua vida na mão daquele que de fato sabe o que vai acontecer contigo. E para de acreditar que você sozinho é autossuficiente, que você dá conta de fazer isso aqui, que isso aqui não dá nada não. Eu vou ali, mas porque eu estou ali, mas não dá nada não. Está cheio de crente que de domingo está na igreja e de sábado está no mundo. Ah, mas não tem nada errado, Alexandre. O diabo, o vosso adversário, quer exatamente que você pense sobre isso, que não dá nada não. Só que a palavra de Deus diz assim, que é impossível agradar a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você está agradando só o outro. Aquele um que quer você com um pé em cada lugar, que a igreja chama de morno. É esse aí que você está agradando. E aí Cristo faz tudo aquilo. Olha só. Um Deus, você já sabe quem é, onisciente, sabe de tudo, de todos os tempos, onipresente, está em todos os lugares. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares e Ele pode tudo, extremamente poderoso, onipotente. Ele vê Deus criando Adão e o orgulho de Deus, e ele participa dessa criação. E o orgulho de Deus criando ali com as suas mãos, moldando o barro, dizendo: esse aqui vai ser a nossa imagem e semelhança. E é com esse aqui que eu quero ter uma relação íntima de pai e filho. Bora, família, vamos criar para a gente filhos que serão verdadeiros adoradores. E o diabo tinha caído, e por uma lei de Deus, de qual não podia desobedecer, que não podia desobedecer às suas leis, principalmente o diabo que pecou em um corpo glorificado. Aí Cristo olha para a humanidade toda destruída. Começou com a ingenuidade do homem em desobedecer. Por essa desobediência entrou a morte. E o sofrimento fez com que a gente buscasse nas nossas forças um refrigério. Fez com que a gente buscasse por nós mesmos as respostas das nossas dores e tentasse se livrar delas com as nossas próprias forças. E a humanidade entra em decadência. A gente começa a se odiar. A gente começa a não mais querer ouvir o outro. Vem o primeiro homicídio e por aí vai. Ao ponto de chegar do jeito que nós estamos hoje. A fé se esfriou. Muitos negaram a própria fé. Presta atenção. Você está dentro da igreja, mas nem na igreja você está. Onde está a tua mente? Eu venho na igreja por um evento de domingo, para que o pastor me veja e eu não seja repreendido, ou que eu esteja entre os meus amigos, quando, de fato, o autor da salvação está esperando a tua e a minha adoração, nesse domingo. E aí a gente abandona isso,
e cria só um ritual de vir à igreja. E nós fazemos culto de terça, de quarta, de sexta, de domingo, de sábado às vezes, e os cultos viraram rituais, cerimônias para você encontrar com os amigos. E aí Jesus olha para aquilo e fala assim: a gente já sabe onde vai dar, né, Pai? Já. O mundo pecou. Vai todo mundo ter que padecer da lei, da mesma punição do diabo e os seus anjos. Aí Jesus abandona, olha só, é um Deus, ele abandona toda essa sabedoria, todo esse conhecimento fora da linha do tempo, ele abandona todo esse poder que ele tem, todo poderoso, ele abandona tudo que faz dele um Deus, e vem aqui, como homem, como eu, como você, para que ele pudesse padecer das nossas dores, e mesmo padecendo das nossas dores, nos desse uma lição importante, que ao homem é possível ser santo, é possível adorar a Deus num corpo corruptível, é possível se manter na direção de Deus, mesmo sendo carne. É possível adorar em espírito e em verdade, mesmo sendo um homem. Foi uma grande lição que Jesus nos deu. E aí ele se entrega naquela cruz. Tanto o Gesiel quanto o pastor Zaqueu disseram que Deus nos ofereceu o seu Filho. Imagina, irmãos, Deus olhando aquela cena, de um lado, o homem, criatura rebelada, perdida, que Deus tanto ama e que criou para o adorar. Do outro, seu filho, agora feito homem, entregue as mesmas aflições que os homens. E Deus não pode frear o plano. Na verdade ele pode, né? Mas ele não quer. E aquilo dói tanto, imagina a dor de Deus, Deus sentindo dor, irmão. Imagina a dor de Deus olhando para aquilo e virando as costas. Não quero ver. Imagina você que é pai e mãe, entregar o seu filho inocente, que está no seu colo, para um povo que não está nem aí. Para um povo que não está nem aí, que vai cuspir no seu filho, que vai ferir o seu filho de morte, que vai dar vinagre para ele quando ele reclamar de sede. Está imaginando, pai? Está imaginando, mãe? Agora você que não tem filho, imagina fazer isso com a sua mãe, com o seu pai. A não ser que você seja um psicopata e não tenha sentimento, eu acredito que você aí por dentro está, nossa, Alexander, pesado. Agora imagina as pessoas vendo isso não dando a mínima, falando assim: não, meu Deus, Ele me aceita assim como eu sou, e é desse jeito mesmo que eu vou ficar. Mas escuta, eu entreguei o meu filho para ele morrer por você, para você aprender a viver em santidade, para você se moldar a esse reino. Que não, mas eu escuto muitos pregadores dizendo que do jeito que eu estou, Deus só quer meu coração. Não, mas Deus não quer só o seu coração, Ele nem seu coração Ele quer teu espírito. Ele quer teu espírito. Mas o teu espírito adora junto com a tua carne, que precisa ser submissa ao teu espírito. Então não é
um Deus de prateleira, um Deus de conveniência. É um Deus de verdade. É um Deus que pede para você metanoia. Se arrependa do que você me fez eu fazer, olha lá. Você me fez eu virar as costas para o meu filho, homem. Se arrependa disso. Você pecou. E eu tive que mandar o meu filho para morrer no seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Ele pagou esse salário sem ter pecado. Então se arrependa disso, humanidade. E o seu arrependimento, humanidade, tem que vir acompanhado de conversão. Converta-se a Cristo, negando a si mesmo, ao teu querer, à tua vontade, e tomando a cruz de Cristo. Caso contrário, assim como foi nos dias de Noé, todo mundo achando que estava tudo bem, o resto você já sabe. A palavra fala pior. Eu queria trazer isso o dia todo sobre arrebatamento. Eu queria trazer sobre o arrebatamento. E o que vai acontecer com de fato aqueles que estão nessa metanoia. Mas para você que está debaixo da graça do Senhor, para você que já converteu os seus pensamentos, para você que de fato não vive do remorso dos domingos, né? Arrepende, mas volta para o vômito. Arrepende, mas volta para o vômito. Você que vive o arrependimento verdadeiro, você que luta se moldando para pertencer a esse reino, é para você que eu tenho essa palavra. Jesus já está te esperando na morada. E o melhor de tudo, a gente vai governar com Ele aqui na terra. Bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, vocês serão fartos. Bem-aventurados quando vos injuriarem por causa do meu nome, porque assim fizeram com os vossos pais, os profetas. Bem-aventurada igreja, sois vós, quando por amor de Cristo negarem o mundo todos os dias. É a isso que Cristo nos chama, metanoia. Converta o seu coração, converta a sua mente e abra espaço para viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus vai se derramar sobre a sua vida quando você tiver verdadeiramente se convertido a Cristo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz todos os dias. Sempre que você estiver de frente para uma escolha, não escolha, ora, peça para Deus: Senhor, me dá a direção, eu quero ouvir a tua voz. A voz do Espírito Santo tem que gritar no teu coração, tem que gritar na tua alma, ao ponto de você não escutar o mundo, não escutar mais nada, a não ser o querer de Deus para a sua vida. Metanoia é a palavra. Arrependa-se, pois é chegada a hora. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus já está aqui. E quando chegar o momento de ouvirmos a trombeta, eu espero que você e eu estejamos ouvindo o alarido. Que barulho é esse? Que barulho é esse que não dá para reconhecer? Como a Nova Jerusalém descendo. Olha que louco, irmão. A Nova Jerusalém descendo. E de repente, você escuta a trombeta. Ah, irmão, não queira não escutar, não. Primeiro vem o ouvir, depois vem o ver. Sabe quem vai ver? Todo mundo. Todo mundo vai ver. Só que esses que verão, já verão comigo e com você lá em cima. E eles serão julgados. E depois de um tempo, irmão, eles serão lançados no que foi preparado para Satanás e os adversários de Deus. É lá que eles serão jogados. Irmão, agora pensa bem. Pensa bem. Olha para a tua família. Pelo amor de Deus, irmãos. Olha para a tua família. Pensa neles agora.
Pensa naquele que você mais ama, irmão, sendo obrigado a ver você lá de baixo. Ele está te vendo descer. E ele já sabe o fim dele. Porque ele não aceitou a Cristo. Porque ele não viveu a metanoia de Deus. Porque ele não se arrependeu. Porque ele seguiu um Deus de prateleira. Porque ele achou que sabia o que era certo para a própria vida. E não se converteu dos seus maus caminhos. A esse irmão que você ama, não será dado o direito de clamar. A esse que você não pregou, vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E vai ser separado para sempre da presença de Deus, para nunca mais sentir a presença de Deus e ser atormentado por toda a vida. A isso você conhece como inferno. Agora imagina aí quem você ama lá. Porque talvez você pregou pouco para ele, você insistiu pouco com ele. Eu quero que você não esteja lá, igreja. E é por isso que eu estou te dizendo, igreja, alerta a pregação dos últimos tempos. Escute a voz do que Deus tem dito à igreja. Se converta dos seus maus caminhos. Para de arrependimento por remorso. Para de arrependimento hipócrita e de fato muda, se transforma com a renovação da sua mente e se molde ao reino de Cristo, porque é chegado o tempo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado na terra, e quando Cristo vier com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta, eu creio que eu e você estaremos lá nos céus com Ele, adorando, louvando e prontos para governar a terra. É claro, não quero deixar ninguém para trás. Ninguém, igreja. Arrependimento sem conversão é remorso. Arrependimento com transformação é o que te leva para a salvação. Eu espero que essas palavras ecoem no teu peito e faça você sair dessa porta para fora convertido, arrependido e doido de vontade de pregar para a tua família. Que eles recebam esse Cristo que nós amamos, que nós adoramos. Que você se arrependa, que eu me arrependa, e que nós alcancemos a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu quero te ver, Senhor, eu quero ser santo. Faça de mim um vaso de honra em suas mãos, e que nós possamos pregar o Evangelho em cada lugar que a gente colocar a planta dos nossos pés, em nome de Jesus. Amém, papai.